Instrução dos Espíritos sobre a regeneração da humanidade. Observações. Primeiro, a maneira pela qual se opera a transformação é muito simples e, como se vê, é toda moral e em nada se afasta das leis da natureza. Por que então os incrédulos repelem essas ideias, já que nada tem de sobrenatural? É que, segundo eles, a lei de vitalidade cessa com a morte do corpo, ao passo que para nós ela prossegue sem interrupção. Eles restringem sua ação e nós a estendemos. Eis porque dizemos que os fenômenos da vida espiritual não saem das leis da natureza. Para eles, o sobrenatural começa onde acaba a apreciação pelos sentidos. Segundo, quer os espíritos da nova geração sejam novos espíritos melhores, quer os antigos espíritos melhorados. O resultado é o mesmo. Desde o instante que trazem melhores disposições, é sempre uma renovação. Os espíritos encarnados formam, assim, duas categorias, conforme suas disposições naturais. De uma parte, os espíritos retardatários que partem, de outra, os espíritos progressistas que chegam. O estado dos costumes e da sociedade estará, pois, num povo, numa raça ou no mundo inteiro, na razão destas duas categorias que tiver a preponderância. Para simplificar a questão, consideremos um povo, num grau qualquer de adiantamento, e composto de 20 milhões de almas, por exemplo, fazendo-se a renovação dos espíritos à medida das extinções, isoladas ou em massa. Necessariamente houve um momento em que a geração dos espíritos retardatários ultrapassava em número a dos espíritos progressistas, que apenas contavam raros representantes sem influência e cujos esforços para fazer predominar o bem e as ideias progressistas estavam paralisados. Ora, partindo uns e chegando outros, após um dado tempo, as duas forças se equilibram e sua influência se contrabalança. Mais tarde, os recém-chegados são maioria e sua influência torna-se preponderante, conquanto ainda entravada pelas dos primeiros, estes continuando a diminuir, enquanto os outros se multiplicam, acabarão por desaparecer. Chegará então o momento em que a influência da nova geração será exclusiva. Assistimos a esta transformação, ao conflito que resulta da luta das ideias contrárias que procuram implantar-se. Umas marcham com a bandeira do passado, outras com a do futuro. Se examinar o estado atual do mundo, reconhecer-se-á que, tomada em seu conjunto, a humanidade terrestre ainda está longe do ponto intermediário em que as forças se contrabalançam, que os povos considerados isoladamente estão a uma grande distância uns dos outros, nesta escada, que alguns alcançam este ponto, mas nenhum ainda o ultrapassou. Aliás, a distância que o separa dos pontos extremos está longe de ser igual em duração, e uma vez transposto o limite, o novo caminho será percorrido com tanto mais rapidez quanto uma imensidão de circunstâncias o virão aplainar. Assim se realiza a transformação da humanidade. Sem a imigração, isto é, sem a partida dos espíritos retardatários, que não devem voltar, ou que só voltarão depois de se terem melhorado, nem por isto a humanidade terrena ficará indefinidamente estacionária, porque os espíritos mais atrasados, por sua vez, progridem. Mas teriam sido precisos séculos, talvez milhares de anos, para atingir o resultado que meio século bastará para realizar. Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor ainda o que se passa nessa circunstância. Suponhamos um regimento, em sua grande maioria composto de homens turbulentos e indisciplinados. Estes provocarão incessantes desordens, que a severidade da lei penal muitas vezes terá dificuldade em reprimir. Esses homens são os mais fortes, porque mais numerosos, sustentam-se, encorajam-se e se estimulam pelo exemplo. Os poucos bons não têm influência. Seus conselhos são desprezados, são ultrajados, maltratados pelos outros e sofrem este contato. Não é a imagem da sociedade atual? Imaginemos que tais homens sejam retirados do regimento, um a um, 100 a 100, substituídos por igual número de bons soldados, mesmo pelos que tiverem sido expulsos, mas que se tenham emendado seriamente. Ao cabo de algum tempo ter-se-á sempre o mesmo regimento, mas transformado. A boa ordem nele terá sucedido a desordem. Dar-se-á o mesmo com a humanidade regenerada.